de Ricardo Nunes vão melhorar de Ricardo, né? Professor Ricardo Almeida, o que o senhor acha sobre a possibilidade de uma maior representação? E evidentemente que o único candidato possível de fazer isso nesse cenário atual, dado que ainda que as conversas com o Ricardo Salles tenham sido retomadas pelo bolsonarismo, é o Kim Kataguiri, que hoje tem essa capacidade e claro posicionamento à direita, porque o Ricardo Nunes é tímido na pauta. O Salles não decolou. Sobrou a possibilidade de Kim Kataguiri. Como o senhor vê a mobilidade do eleitor hoje, inclusive o eleitor bolsonarista, que hoje vai estar carente de um pré-candidato à prefeitura da cidade, em se aproximar da candidatura de Kim Kataguiri? Fácil. Eu acho que o eleitor bolsonarista vota no Kim. Minha opinião aqui, bem categórica. Eu acho que o eleitorado bolsonarista vota no Kim. Por quê? Como é que funciona a cabeça dessas pessoas? Eles querem um candidato de direita, ponto final. Se o Kim se apresenta como candidato de direita e se não tem nenhum outro candidato como concorrente, ele automaticamente pega esse voto, até porque o Bolsonaro não vai fazer uma campanha contra o Kim. Isso não vai acontecer. O Bolsonaro vai explicitamente dizer, não votem no Kim, não votem no Kim, ele é um esquerdista, não, ele não, japonês, foi do MBL. Ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso. Se ele for fazer campanha para o Ricardo Nunes, vai ser aquela campanha tímida, magra, fraca, que foi a que ele fez para aquele cara do Celso Russomano, o cara lá dos consumidores, né? Direito de consumidor. Eu só lembro disso, dele do direito de consumidor importunar as pessoas. O Bolsonaro fez uma campanha pro Celso Russomano e na época o Bolsonaro tinha mais prestígio do que ele tem hoje. Ele tinha mais prestígio. E foi aquela campanha fraca. Deixei São Paulo para você cuidar, apertou na minha mão e tal. Ele não vai conseguir fazer porque essas pessoas, esse eleitorado, exige, pelos motivos que eu acabei de explicar na minha primeira fala, que foi uma fala mais longa, exige que as pessoas tragam posicionamentos valorativos. Você precisa dizer alguma coisa que o eleitor... esse cara é um cara porreta. Nele eu vou votar. Você viu o japonês falou aqui que vai acabar com a Cracolândia, que vai fazer isso. Vou votar nesse japonês. Parece um bom menino. Esse japonês... criticou o Bolsonaro, mas isso parece que já passou, né? Eles já estão juntos. Tá? As pessoas também não sabem essas distinções, elas não procuram saber direito, elas vão simplesmente olhar um cara. Eu acho que acontecerá com Kim a mesma coisa que aconteceu com o Arthur Duval. O Arthur Duval se beneficiou pelo voto bolsonarista. Ele teve voto bolsonarista. O Arthur teve quase 10%, foi 9,78%. É óbvio que aquele voto, a gordura do voto, não era MBL, era bolsonarista, era um monte de gente direita que se identifica como sendo direita de forma, vaga, votando no Arthur, porque viu no Arthur um cara que parece com ele, que tem os mesmos valores, que fala a linguagem que chega nele. Acho que ocorrerá isso com o Kim em uma proporção maior, especialmente pelo fato que se sai o Kim como pré-candidato mesmo pelo partido dele, ele vai ter um puta tempo de TV, ele vai ter muito tempo de TV, ele vai ter uma outra estrutura, é outra parada. O que pode rolar, que prejudicará esta transferência? Duas coisas podem acontecer. A primeira é a União não dá esse espaço para o Kim. Isso pode vir a ocorrer. Então, a União simplesmente brecar e aí ter que, pensar se vai ou não vai, projeto alternativo, aí vai ter que ser feita uma decisão, aí tomada uma decisão bem calma, que o movimento inteiro vai ter que tomar junto com o Kim para ver qual é o melhor caminho a se adotar. Não está pacificado que o Kim vai sair pela União, não é assim que se resolve. Ao contrário, existe articulação para não ser. Inclusive foi citado aí o nome do Milton Leite. E o segundo fator é, se sai um bolsonarista ideológico, um Eduardo qualquer um, aí você não vai ter essa transferência de voto. Aí os bolsonaristas vão votar no cara. E aí realmente a candidatura Kim, ela fica muito prejudicada. Porque a transferência do voto de direita não vai ser por Kim. Aí a gente vai ter que disputar no nosso campo. Eu não acho que hoje o nosso campo puro, MBL puro e sua musculatura, a gente consiga ter fogo para sustentar a candidatura majoritária. Por isso que eu acho que esses dois cenários são problemáticos. O primeiro cenário, seja União não e Kim indo e tal, é um cenário onde a gente imagina o quê?
Candidatura pequena, com estrutura magrinha, pequena, estilo Arthur Duval, um pouco mais que Arthur Duval, talvez o Kim emplacando 10, 12, 11, por aí. Mas não sei se chega no segundo turno, acho que é difícil. E o segundo é, havendo o candidato dos bolsonaristas, esse candidato come o voto do Kim. Agora, não tendo o segundo fator e nem tendo o primeiro, ou seja, Kim saindo no União, sem candidato ideológico, sem nada, surge efetivamente a possibilidade dele ir ao segundo turno. E aí não é torcida. Não estou falando isso, pela MBL você está torcendo pelo cara. Não. Estou fazendo análise muito fria. Se ele sai para um partido grande como União, com o peso que o partido tem, sem um candidato ideológico, com um prefeito atual que é ruim demais, com uma eleição que será polarizada pelo Boulos, com um prefeito que não é o Bruno Covas, que não tem o nome Covas, que não tem a trajetória da família Covas, que não tem a história de vida do Bruno Covas, que comoveu tantas pessoas. Nós não podemos desprezar o que foi a história de vida do Bruno Covas como um prefeito que estava ali com câncer. Isso tocou muita gente via o prefeito e simpatizava com ele por conta disso. A minha esposa, inclusive. Ela, simpatizava com o cara. Porque realmente ele passava uma imagem de alguém que estava ali, que de fato estava com um problema de saúde gravíssimo, e estava ali com o filho dele, disputando a eleição, se esforçando, careca. Aquilo tudo mexeu muito com a psique do eleitorado, especialmente do eleitorado feminino, que tem esse aspecto pessoal mais compassivo. Isso favoreceu muito o Bruno Covas. Não tendo nenhum desses elementos, o Kim saindo pela União e não havendo candidato ideológico, é grande chance de ir para o segundo turno. Se nós vamos para o segundo turno, Bolsonaro será pressionado a apoiar o Kim Kataguiri. E tu acha que isso acontece? É o que eu falei. Depende desses fatores que eu elenquei aqui. Eu acho que não está clara a questão do União Brasil. Acho que é uma coisa que está confusa. E não está claro que não haverá um candidato ideológico. Pode haver, por exemplo, o Bolsonaro pode inclusive propor isso ao Valdemar, o PL e ao próprio Ricardo Nunes. Bota um candidato ideológico aqui no primeiro turno, você vai para o segundo turno e tal. No segundo ele pode fazer uma composição desse tipo, ele pode convencer o Ricardo que é melhor para o próprio Ricardo desse jeito, dado que, assim, em algum momento, o Ricardo, ele já acenou que ele não quer ser empurrado para a direita. Então ele vai entender, e as pessoas que estão ao redor dele, os marqueteiros, a galera da política, vai dizer o seguinte: irmão, você não vai receber esses votos todos do Bolsonaro. Porque você sabe como é que funciona a transferência de voto do Bolsonaro? Funciona assim, 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 assado. Os políticos hoje, eles têm uma consciência disso. Eles não são idiotas. Eles viram o fenômeno acontecer. Então eles sabem como é. E pode surgir a ideia de botar um candidato ideológico simplesmente para esvaziar as outras candidaturas, sobretudo a do Kim. Intencionalmente para esvaziar a candidatura do Kim, deslocando isso aí, tentando colocar no Nunes. Isso pode surgir como estratégia, não sei, é difícil especular. Não havendo essas duas coisas, aí eu acho que o Kim vai sim pro segundo turno. E daí, não só o Kim vai pro segundo turno, ele vai com chance de ganhar. Sim. Porque a figura do Boulos vai causar, em toda a elite brasileira, um repúdio muito grande, uma repulsa muito grande. É porque agora a elite está apostando na opção tradicional do status quo. É o Ricardo, ele já é o prefeito, ele vai. E se não for, a elite vai olhar o Boulos, calma aí. E aí vai buscar um outro. Deixa eu fazer um comentário. Por favor. Eu acho que esse é um cálculo que pode ser feito, o cálculo que você estimou de ter um outro candidato ideológico, só que é um cálculo arriscado, porque o Ricardo Nunes não conta hoje com uma expectativa de votos grande como é usual para um prefeito vigente. Ou seja, as expectativas de voto dele comparadas à de um prefeito vigente são menores. Então, colocar mais candidatos tem um seu risco atribuído também, que pode ser um risco muito grande. Já com relação ao Kim, se ele sai pelo União, tem mais um fenômeno que precisa ser levado em consideração, que é o fato de que a União tem o maior tempo de rádio e televisão. Isso é uma arma gigantesca. É isso que a gente quer dizer com o peso e a estrutura do partido. Se o Kim tem mais tempo de televisão e rádio do que o próprio prefeito durante a campanha, as chances do prefeito acabar dando com a cara na parede e perder para um outro candidato que angariaria voto conforme ele é mais conhecido, porque as pesquisas têm demonstrado que conforme as pessoas conhecem mais o Kim, elas votam mais no Kim. Esse é um dos aspectos positivos da imagem pública dele.
Ao passo que isso não se reverte da mesma forma com o Ricardo Nunes. As pesquisas têm demonstrado que conforme as pessoas conhecem, mas o Ricardo Nunes não necessariamente elas votam mais no Ricardo Nunes na mesma proporção. Então, se nós tivermos essa vantagem estrutural de mais tempo de televisão e rádio, me parece, pelos cálculos eleitorais, claro que o Kim tem enormes chances de ganhar a eleição e enormes chances de ir ao segundo turno. E tem uma coisa que eu queria agregar. Seria pela primeira vez, um dado assim, histórico para a trajetória deste movimento e, sobretudo, para a parte nossa de produção de conteúdo e tal. Seria a primeira vez que o MBL teria a chance de fazer o seu marketing, do seu estilo, da sua forma, com as suas concepções, para a TV aberta em grande quantidade de tempo. Seria a primeira vez. A gente não sabe como funciona. Porque o marketing político tradicional é aquela coisa chata. É aquele negócio, mais empregos, mais saúde. Ninguém... Entendeu? Outro dia eu vi uma propaganda do Eduardo Leite falando das mulheres. Aí ele citou a Raquel Lira, que quer sair, inclusive, do PSDB. Aí citou outra moça dizendo que o PSDB não tem apenas mulheres, mas tem mulheres no poder, porque isso é importante. Um programa completamente anódino, sem graça, que não vai atrair eleitorado nenhum, porque não atrai o eleitorado de esquerda, porque a esquerda não vota no PSDB, e que não atrai a direita. O MBL, tendo muito tempo de TV, vai fazer uma parada diferente. A gente vai lá subverter o cânone do marketing político brasileiro. E isso pode pegar as pessoas. Elas podem olhar uma propaganda nossa longa e, tipo, o que é isso? Uai, eu nunca vi esta linguagem aí. Nunca vi uma pessoa falando desse jogo, nunca vi essas imagens. Que negócio é esse? Este parece um candidato de verdade e não um robozinho pré-fabricado. E isso é uma grande oportunidade nossa. Perfeito. Então, falando em comunicação, eu até queria pedir pro Junito aqui, eu sei que ele tá quieto e tá... Eu sinto falta do Junito nesse novo formato, participando mais, ele tá até mais triste, assim, eu noto. Não, tô bem feliz. Não parece não. Inclusive, teu humor mudou bastante. Se tu achares a propaganda do PL do Rio Grande do Sul, do Bibo Nunes, nossa, tá? Eu te dou um prêmio depois do... Tem muita gente aqui no final falando, da não, se o Kim for pro segundo turno contra o Boulos, os bolsonaristas vão votar nulo. Assim, eu não duvido que, assim, os mais doentes vão fazer isso mesmo. Os bolsonaristas mais doentes. Poucos. Mas, assim, é a galera do Twitter, gente. O bolsonarismo não é só o Twitter. Aquela galera do Twitter são os que mais vocalizam e tal, mas o bolsonarista comum não vai votar no Boulos. Não vai votar no Boulos, nem nulo. Ele vai votar no cara de direita, rapaz. Ele vai ver, esse cara de direita, o outro é um comuna. Comuna não, vou votar nesse japonês. Falou umas merda no passado, mas não é o Boulos, né? Vota nele. E é isso. E convenhamos, A gente conhece bem esse fenômeno. Pois é, exatamente, né? Exatamente o que eu ia falar. E estrategicamente para o Bolsonaro, né? Que hoje é a única forma de tentar criticar o MBL é falando sobre o voto nulo, anular numa eleição contra o Boulos. Seria hilário. Seria algo bem estranho. Eu adoraria ver essa cena. Algo bem estranho.